Primeiro programa gravado na TV Cidade de 2022. Eu estava ansioso para recomeçar e, por uma razão ou por outra, a gente escolheu esta data, metade do mês de fevereiro, onde as pessoas que já estão voltando de férias, outros ainda estão saindo, mas é uma data muito boa, já que a conversa que a gente tem aqui na TV Cidade vai além fronteiras e fica gravado no YouTube e em outras mídias, onde as pessoas poderão acessar a qualquer momento. Eu vou pedir permissão ao nosso convidado para mandar 3 abraços, já que faz um tempo que a gente não comparece aqui, a cobrança é grande, mas hoje só vão 3 abraços. O primeiro é para o meu grande amigo Carlos Duarte, de Novo Hamburgo, da transportadora Transduarte, e agora ele é fazendeiro também. Com todas as suas ocupações, ele me recebeu para um café e era para a gente conversar 5 minutos. Quando nós nos damos conta, já tinha passado 1 hora. Então, Carlos, um grande abraço, um abraço carinhoso, e continue cuidando das suas vaquinhas, porque nós precisamos de produção de terneiro para depois ter churrasco. Então, continue nessa. E ao seu fiel escudeiro e grande amigo também, o João Miller, que é uma excelente pessoa, um excelente caráter. E pela confiança que o seu Carlos sempre depositou em mim, pessoalmente, através da Furgobento e agora pelo Segurança Farroupilha, a gente continua com esta parceria, pela confiança que a gente estabeleceu lá no começo da nossa história de empreendedorismo. E o João continua com esta confiança. Então eu acho muito bom ele ter dado isso, porque vai longe a nossa parceria. Em terceiro lugar, não menos importante, o Chico das Medalhas, meu grande amigo, conheci ele há pouco tempo, uma pessoa carismática, uma pessoa muito querida, muito simples, que foi zagueiro do Brasil de Farroupilha e foi zagueiro de muitos clubes aqui do interior do estado, uma figura muito conhecida aqui em Farroupilha. Chico, vai meu abraço carinhoso e continue sendo essa pessoa iluminada que você é, não só foi nos campos de futebol, como é como pessoa humana. Um abraço, Chico. Agora, neste momento, apresento a todos o nosso convidado de hoje, uma pessoa muito querida também na cidade, está aqui, eu acho que há aproximadamente 10 anos, e já tem um histórico como médico, como vereador em Farroupilha, e hoje vamos falar sobre a saúde de Farroupilha e talvez um pouco também sobre a política. Então, meu amigo Tiago Brunet, obrigado por ter aceito o meu convite, fiquei muito feliz como você disse que poderia vir. Então, as tuas primeiras considerações e, mais uma vez, obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom, para mim é um prazer estar aqui falando com vocês, amigos da TV Cidade, mas um prazer maior hoje, e me sinto lisonjeado por ser o primeiro programa do ano, abrindo os trabalhos dessa televisão aí, que busca sempre levar a informação ao telespectador com a maior veracidade possível. E o Senair é um cidadão daqueles que todos conhecem aqui em Farroupilha, né? Um grande empresário, um grande comunicador, mas um grande agente social, que vem levando informação para as pessoas, sempre com verdade e sempre buscando temas que a nossa comunidade precisa escutar. Então, que a gente vem aqui hoje fazer com bastante alegria. Muito obrigado a todos aí da TV Cidade pela consideração comigo, e a gente está aqui para sempre tentar conversar, tentar fazer com que o cidadão lá na periferia tenha a sua vidinha um pouco melhor dia após dia. Precisamos evoluir como pessoas, precisamos evoluir como cidade, né? Então é isso que eu sempre busco em mim e no que eu faço, evolução. Meu amigo Tiago Brunet, médico, eu anotei no meu papelzinho aqui para não esquecer, porque com cada pessoa que eu converso, depois que eu recebi um vídeo onde o nosso prefeito diz que é a melhor saúde de Farroupilha ou uma das melhores saúdes do estado do Rio Grande do Sul está em Farroupilha. Então eu comecei a conversar com as pessoas, porque eu ouvia reclamação aqui, reclamação aí, mas não sabia, na realidade, o quanto isso impactava na vida das pessoas. E eu fiz 6, eu vou colocar um por vez, e o senhor comenta sobre isso, porque tem coisas que da gestão que o senhor foi
presidente da UPA aqui da Covid, né? No início, né? Então, uma senhora de 30 anos, que por acaso é a nossa secretária, trabalha lá em casa, então é uma pessoa que a gente conversa todos os dias. Ela disse que foi encaminhada por uma médica do 1º de maio, foi encaminhada para um gastro em 2020, agosto de 2020. Ela sentiu muitas dores e tomava omeprazol e outras coisas. Um ano depois, em agosto de 2021, ela conseguiu uma consulta com um gastro. E aí ele pediu uma endoscopia. Ela continua sentindo dores e até agora nada de endoscopia. Veja bem, se fazia um ano em agosto, já está fazendo quase mais um ano e ela não conseguiu nem a endoscopia. E ela vive tomando medicamentos para essas dores. E a gente sabe, a gente convive com ela todas as tardes praticamente. Então isso é muito chato, muito triste. Eu não sabia que... ouvi ela comentar uma vez, passou batido. Hoje eu resolvi escrever. Ela me disse, tenho prova do que está acontecendo. Então, eu vou falar. Bom, primeiramente gostaria de conversar com todos que nos assistem que a saúde em Farroupilha, ela é sim uma saúde considerada boa, né? Quando a gente avalia os postos de saúde, a grandeza deles, os profissionais que lá trabalham, nós temos um hospital que mal ou bem cumpre o seu papel, atende as pessoas, né? Então nós temos uma rede aí de urgência, de emergência, materno-infantil, saúde da família, essa rede funciona adequadamente. Então, se eu não me engano, na época ainda do governo Clayton, nós conseguimos, através de trabalho ao longo dos anos, né, foram construídos 7 postos de saúde. Isso dá para a cidade assim, uma segurança, uma saúde mais próxima do cidadão. E naquele momento, se não me engano, Farroupilha chegou a alcançar a 19ª colocação no IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento Econômico e de Saúde, né, o IDH também, o Índice de Desenvolvimento Humano. E então assim, já não é a melhor saúde do estado. Eu acho que quando a gente se expressa dessa forma, como melhor, como maior, eu acho que a gente dá a entender que está tudo bem e que não precisa mais fazer nada. E não, a gente sabe que é uma saúde boa, temos condições de melhorar muito mais e precisamos evoluir muito mais. Um caso desses são exames que a gente considera aí colonoscopia, endoscopia, mamografia, que é a minha área. Muitas vezes a gente tem mamografias aí atrasadas, muitas vezes de 1 ano para serem feitas, ou seja, são exames que não podem atrasar. Por quê? Porque aí tu pode fazer um diagnóstico de um câncer, pode salvar a vida do cidadão. O nosso papel aqui, o meu papel quando eu entrei na política porque eu acreditava que as minhas ações, que a minha forma de entender possa sim melhorar a vida das pessoas, daqueles que precisam. Porque senão não tem graça, né? Senão perde a moral de tu estar ali no teu conforto, com a tua família muitas vezes, na tua casa, ou no teu consultório médico. Graças a Deus tenho hoje um recurso financeiro mensal muito bom, né? Podia estar sossegado, mas não, a gente busca sempre evoluir, melhorar, e eu tenho obrigação de fazer isso, porque é a sociedade que eu estou aqui. Essa mulher, ela precisa fazer esse exame. E quando a gente tem um atraso significativo num exame, nós começamos a entender que a saúde já não é de ouro. O problema cresce. O problema cresce muitas vezes de forma silenciosa. E esse é o problema. Muitas vezes tu vai mascarando, porque tu vai medicando a mulher e ela não vai sentindo sintoma e dá a sensação de que tá tudo bem. E daqui a pouco não, daqui a pouco não pode estar tão bem. Muitas pessoas dessas, eu conheço, né, e talvez vai ser o caminho mais rápido, acabam pedindo ajuda para alguém, para outro, vai lá e faz um exame particular. E aí tu resolve o problema dela e resolve o problema do município, né? E é bom a gente entender, quando eu falo, quando qualquer agente aqui fala, a saúde de Farroupilha é boa, é ruim, seja lá como for, nós estamos falando que nós estamos atendendo 40% da população de Farroupilha. Porque outros 60% tem plano de saúde. Vejam bem, nós estamos tendo dificuldade não para atender toda a população de Farroupilha. Nós estamos tendo dificuldade para atender pelo menos a metade da população de Farroupilha. Porque a outra metade, graças a Deus, por ser uma cidade que tem uma economia forte, que tem empresas aí liderando, talvez no Rio Grande do Sul inteiro,
fazem com que estas pessoas, esses trabalhadores, tenham já um seu plano de saúde, né? A Unimed, o Círculo Operário, seja ele qual for. Então, a gente, quando vê uma solicitação assim de uma irmã nossa aí, né, da comunidade, a gente se sensibiliza. Eu depois até quero tentar pegar o nome dela, porque isso eu tenho feito, viu? E aí quando a gente faz isso aí, parece que as coisas andam, né? A coisa funciona. Eu tenho todo o respeito pelo secretário de saúde, o seu Clarimundo, né? As demandas que eu levo para ele pessoalmente têm sido resolvido. Então tu vê, que bom que está sendo resolvido. Isso mostra que muitas vezes no fluxo ali, hoje em dia está tudo sistematizado, está mais fácil, mas muitas vezes, por isso que existe o ser humano, para ter a sensibilidade de, olha, essa aqui eu acho que tem que passar na frente, essa aqui tem mais urgência, essa aqui tem menos urgência. Isso só o ser humano vai fazer, a máquina nunca vai fazer isso aí. Na sequência, eu tenho o caso de uma senhora, que me falaram também, que aguarda endoscopia há mais de 6 meses. Então é o mesmo caso, vamos dizer, similar. Você repetiu. A secretária lá, onde eu estou dando uma assessoria, e eles, vamos dizer, alugaram meu espaço, mais de 1 ano aguardando uma intervenção cirúrgica no intestino, e ela disse que não quer passar na frente de ninguém. Eu disse, olha, eu vou tentar ver o que dá para fazer, de repente, pela urgência. Ela disse, não, a minha religião não permite passar na frente de ninguém. Ok, se respeita. Mas agora, recentemente, foi diagnosticada com fibromialgia, ou seja, o INSS ainda não reconhece como uma doença e que ela teria que trabalhar, e tu olha para ela, não tem condições. E foi encaminhada agora, há 2 meses ou 3 meses, eu digo agora porque, pelo que eu estou vendo, ela foi encaminhada a um psicólogo profissional, e até agora nada também. Então, seguindo, para depois você já resumiu o que está acontecendo. Funcionário da produção, lá dessa mesma empresa, da secretária, encaminhado com hérnia, agora foi ele diagnosticado em novembro, dezembro, porque já vinha se tratando, e início de janeiro, com urgência. Início de janeiro, nós estamos na metade de fevereiro. Ele resolveu o problema em São Marcos, também, é que você falou, então já vou aproveitar. Ele fez se cotizaram a família, tem um médico, que a mãe dele trabalha para a família do médico, que vai fazer a cirurgia de hérnia, e eles vão pagar, o hospital também é amigo deles, fizeram um esquema aí, ele vai resolver o problema dele. Mas ele está aguardando por farroupilha, e eu falei com o secretário há 1 semana, 10 dias, e ele disse, não, eu não posso fazer nada. Tem mais gente esperando. Ele foi, segunda-feira, ele foi agora, foi na Secretaria de Saúde, olha, no mínimo 2 meses foi a previsão. Ele foi pessoalmente falar, caminha com dificuldade, não pode trabalhar, está afastado do trabalho, e agora não tem atestado, passou os 15 dias, e a empresa, ele precisa do trabalho dele. Veja o problema maior para o cidadão que tem esse problema. Ele não tem dinheiro para fazer a cirurgia particular. O INSS não cobre, porque não pode, tá? Mais gente na frente. Quer dizer, o problema é maior do que o dele. E aí ele se cotizou, vai fazer no Hospital de São Marcos, porque o médico acho que vai fazer quase de graça, uma coisa assim. Uma criança de 7 anos, encaminhada pelo pediatra, em novembro para um psicólogo. Uma criança com 7 anos encaminhada para um psicólogo, não sei se é urgente ou não, mas nós estamos na metade de fevereiro. Já vão para 4 meses que ele está aguardando e nada. E uma senhora de 60 anos, eu não sabia que mulheres tinham problema de próstata. Pode ser ou enganaram a informação? Acho que está enganada a informação. Eu acho que é outro tipo de problema. Deve ser outro tipo de problema. Ou é um senhor, então. Sim. Pode ser que eu tenha entendido mal o sexo, mas ficou 3 anos aguardando uma cirurgia. Que eu saiba, uma próstata com problema não pode ficar 3 anos. Foi resolvido agora em dezembro de 2021, doutor. Então, pelo apanhado que eu fiz, e fiz um outro apanhado sobre as instalações para a saúde de Farroupilha. Eu fiz lá uma lista enorme, encheu uma folha. Aquilo que você falou, foram 7, mas tem o CRAS, tem o CAISM, tem o ProSaúde, tudo ligado à saúde. Tem isso, tem aquilo, tem as especialidades da saúde familiar, que funcionam junto com isso, ou individualmente. Tem apoio, a saúde tem de tudo, com médico, com enfermeira, e não sei o quê. Mas então, agora vem a pergunta direta, doutor. E por que essas pessoas que atendem no postinho, às vezes atendem só meio-dia,
De repente, se deixar meio dia fechado um postinho, não cai o mundo, até porque são diversos. E fazer um mutirão no hospital não dá? Bom, então eu vou tentar responder essas perguntas e falando um pouquinho para vocês o que eu entendo e qual é a minha experiência até aqui em 16 anos de medicina com saúde, tá? Primeiramente, a gente tem que entender um pouquinho, tá? A pandemia, ela afetou muito esse fluxo. Ela fez com que no Hospital São Carlos, por exemplo, no nosso hospital aqui, o ano passado, sem dúvida nenhuma, por baixo, aí nós ficamos 2, 3 meses sem operar cirurgias eletivas, né? Em virtude de reserva de leito para pacientes com necessidade de ventilação mecânica, oriundos da patologia coronavírus, enfim, oriundos de uma série de situações que a gente entendeu naquele momento ser necessário. Só que com a pandemia e com a questão do fique em casa, as pessoas ficaram em casa, não foram fazer diagnóstico. Tem muitas pessoas hoje com diagnósticos atrasados de câncer, dos diversos cânceres, né? O que acontece? Em 2019 teve lá se diagnosticados 60 mil cânceres. 2020, 10 mil. Só um pouquinho, tem alguma coisa errada. Ou seja, as pessoas não saíram de casa, não foram diagnosticadas. Então isso teve um acúmulo de cirurgia, de problemas de saúde que a pandemia nos trouxe e que vai ser resolvido ao longo dos próximos 1, 2 anos ainda para tentar acertar. Claro que quando nós temos uma situação de urgência, como houve na própria pandemia, para aqueles pacientes que tinham aquelas necessidades, hoje, como bem deu a ideia aqui o Senair, nós podemos fazer também alguns mutirões, podemos buscar profissionais das diversas áreas. O nosso hospital tem estabelecimentos muito bom, tem um bloco cirúrgico excelente, né? Tem umas enfermarias de alta qualificação, teria condições de nós resolver 90%, 95% das cirurgias do município, sem dúvida nenhuma. Agora, basta nós termos gestão, nós temos organização, nós temos planejamento, né? Uma coisa é dinheiro. Tem coisas que precisam de dinheiro e tem coisas que precisam de organização. Então a gente está aqui para colaborar, né, para ajudar sempre. O meu intuito sempre é uma crítica construtiva. Se precisar da minha ajuda, estou aqui também para ajudar. Faltar médico, precisar ir para o plantão, nós vamos lá, nós prestamos esse atendimento, como já fiz quando fui diretor técnico do Hospital São Carlos. Muitas vezes faltou médico, eu fui lá para lá de madrugada atender, como fiz aqui na UPA também, quando faltou médico, botei os equipamentos e fui lá atender. Então, eu me orgulho muito de ser essa pessoa. Eu estou médico 24 horas por dia. Eu me dou para essa profissão, muitas vezes tendo até repercussão familiar, tendo repercussão pessoal, né? Quem entende isso sabe o que eu estou falando. Mas tem uma gratificação muito boa. Hoje estou satisfeito aqui na cidade pelo reconhecimento que eu venho adquirindo. Mas voltando à questão da saúde, nós temos que entender no Brasil, só para as pessoas terem esse conhecimento, é importante, nós não temos um SUS, nós temos 5.400 SUS. Por quê? Porque o estabelecimento, a hierarquização da verba que vem para o SUS, ela traz 4% da Receita Federal, 12% da estadual, e até 25% da municipal. Então veja bem, a federal é igual para todos, ok? Proporcional à população. A estadual já não, né? Em estados pobres, a receita estadual já é menor. Em estados ricos, como é o nosso caso, a receita é melhor. E os municípios também. No município pobre vai ter uma receita menor. No município rico vai ter uma receita maior. Então nós temos uma boa receita municipal. Embora hoje o município chegue a gastar aí 18%, 19% do orçamento em saúde, tem alguns municípios que gastam até 25%. Então, muitas vezes a gente vai precisar, sim, nos próximos anos aí que o nosso prefeito, o executivo municipal, alinhe um pouco, reserve mais verba para resolver as questões da saúde, porque isso traz cidadania para a pessoa, Sinaí. Um cidadão que está em cima de uma cama, que está sem caminhar, que está muitas vezes sendo ajudado até para comer, ele perde a cidadania dele. E eu acho que o bem público tem que fazer isso, tem que fazer inclusão social, incluir esse cidadão de volta na sociedade, para ele poder produzir, para ele poder gerar emprego, para ele poder ter lazer, para ele poder viver.
né? A gente quer que as pessoas vivam e vivam com qualidade na nossa cidade. Então, assim, acho que temos muito que avançar, né? O governo Feltrin está aí completando 1 ano e nós sabemos o quanto é difícil, nós já estivemos lá, né? Sabemos como é complicado, a saúde é muito sensível, né? Uma coisa é saber que o atendimento está ruim, outra é sentir. E essa sensação, o cidadão conta para nós. E daí tu tem que fazer a regra do espelho, tem que se colocar no lugar daquele cidadão para saber o que ele está sentindo. Exatamente. Porque senão tu vai só saber, e o saber ele passa. Tu vai hoje, amanhã tu acorda, tu já não sabe mais. Doutor, eu estou há mais de 50 anos acompanhando as eleições municipais, estaduais e a nível federal. Sempre que eu assisto uma campanha política, eu observo que saúde em primeiro lugar, educação em segundo, segurança pública em terceiro, infraestrutura em quarto. Mais ou menos isso. Alguns locais, e depende do momento, alguma coisa inverte, mas é isso. E agora apareceu ainda a saneamento básico, que tem tudo a ver com a saúde. Então me parece que se você focar mesmo na saúde, a segurança, saúde e educação, como casar os dois, a segurança pública melhora, a infraestrutura passa a ser secundária, vamos botar assim. E me parece que falta um pouco do administrador público pegar isso como uma verdade absoluta. Eu quero melhorar a saúde do meu município e acabar com isso que está acontecendo. Porque é muito triste, você falou muito bem, é muito triste conversar com uma pessoa que está tomando a medicação com 30 anos, diretamente sentindo dores. Isso, eu já tive gastrite, em uma época que eu vivia nervoso, e aquilo me incomodava muito. Dor incomoda, né, doutor? Dor incomoda. E aí você começa a tomar medicação, e essa medicação muitas vezes tem efeitos colaterais. Então isso é uma tristeza, quando você fala em saúde dessa forma. Você vai no médico e o cara diz, eu não sei quando tu vai ter o problema resolvido. Deve ser muito triste. E o que fazer? Bom, agora o que nós precisamos fazer é dar acolhimento a essas pessoas, né? Mas são muitas. Né? Então temos que começar amanhã já a planejar, a organizar uma agenda, a buscar profissionais que possam realizar esses procedimentos e que possam colaborar com estas pessoas. Eu também entendo que há e deve haver uma sensibilização dos profissionais, porque muitos profissionais a gente entende que estão cansados, que estão exaustos, que já não pretendem mais atender pelo SUS. Né? Nós temos uma carência hoje de formação médica no Brasil. A gente sabe disso, os números mostram isso. E essa carência acaba também se repercutindo aqui em Farroupilha. Né? Farroupilha melhorou muito desde que eu cheguei aqui, houve um crescimento muito grande do corpo clínico, desde há 9 anos que eu cheguei aqui já, mas ainda precisa evoluir. Nós, em cirurgias cardíacas, por exemplo, precisamos de Caxias, algumas cirurgias de neuro precisamos de Caxias, algumas cirurgias, hoje a alta complexidade da traumatologia está na nossa cidade, isso é uma vitória da comunidade. É uma conquista que nós temos, né? Houve uma promessa aí no final do ano que o governo Feltrin faria um mutirão destas pessoas, faria alguma tentativa de diminuir essa fila da alta complexidade da traumatologia, mas eu não vi nada, né? Eu não escutei nada depois. Eu fui de férias e voltei e parece que a coisa está parada ainda. Então nós precisamos agir, né? Nós precisamos falar é importante, levar a notícia para o cidadão é importante, a informação sem dúvida, mas as palavras elas são interessantes, mas os exemplos eles arrastam, né? Então a gente precisa de exemplo agora, a gente precisa que o governo assuma essa condição. Eu entendo que o governo municipal, mas não é agora, isso já vem acontecendo ao longo dos anos, os recursos do estado do Rio Grande do Sul são muito carentes para os municípios. Para a população aqui ter uma noção, 90% do que o estado do Rio Grande do Sul destina na alta complexidade para a saúde fica na região metropolitana de Porto Alegre. Entendeu? E nós aqui, a própria Caxias tem um polo um pouquinho melhor porque tem uma universidade. Pelotas tem um polo um pouquinho melhor porque tem uma universidade. Santa Maria tem uma universidade. Então tu vê, Passo Fundo tem uma universidade.
Então, as universidades e os bons atendimentos em alguns municípios no interior do estado não são por recursos estaduais, são por investimentos privados, às vezes, de universidades ou verbas federais que vêm. Então, esse é um ponto que nós temos que mudar. Nós temos que... Aqui, por exemplo, Farroupilha, nós recebemos, se eu não me engano, no Hospital São Carlos, 60 mil reais por mês. É muito pouco. É muito pouco, perto da complexidade que é um hospital. Então, acaba que quem paga a conta? Paga a conta o federal, que vem uma verba boa, acho que chega perto de 1 milhão, e o municipal, que injeta lá todo mês 1 milhão, 1.200, 1 milhão e 300, eu não sei qual é o valor agora, né, que foi agora no próximo orçamento, mas é por aí. Então, assim, há um recurso muito grande, e eu falava isso no governo Clayton, que eu não conhecia um município que investia tanto em saúde quanto Farroupilha e no hospital, e continuo falando, porque eu não posso usar o discurso, continuo dizendo, recursos municipais são muito bem atendidos, né? Então, agora nós precisamos resolver essa questão de organização, de planejamento, de alinhamento, de agendamento, de chamar o paciente, de ver as urgências, de fazer o fluxo, né? Isso aí é complexo, mas dá para fazer e tem que ser feito. Nós precisamos olhar para esse cidadão, porque quando é uma reclamação pontual, quando é duas, quando é uma coisinha pontual, eu sempre digo, até defendo. Agora, quando começa a um fervilhão de reclamações, e eu tenho também, né, escutado, eu sou um agente político e médico na cidade, então eu vou nos restaurantes, as pessoas têm vindo e realmente faz tempo que não chega tanta reclamação junta, né? Claro que nós temos também que entender, eu falei isso aí esses dias, que muitos médicos, por essa nova variante do coronavírus, acabaram positivando e sobrecarregaram os outros. Ali no hospital, tem vários conhecidos meus, amigos meus, que tiveram que se afastar uma semana, e isso acaba sobrecarregando quem está. Entendemos também, né? Mas precisamos entender isso, mas mais do que isso, eu tô aqui e sair de casa para ocupar uma cadeira lá no Legislativo para entender a comunidade. Daqui 2 meses, máximo 3, nós entramos no inverno. Se agora tem todos esses problemas que não vão ser resolvidos, nós vamos somar a eles as doenças do frio, que são naturais, que são inevitáveis. Como vai ficar? É colapso ou dá para arrumar até lá? São as doenças sazonais, né? E agora entra os quadros gripais e mais com a questão do coronavírus. Não sei se vem outra variante, se não vem, eu acho que não cabe nós aqui ficar pensando ou ficar fortalecendo esse tipo de pensamento. Nós temos que organizar a nossa saúde, como sempre foi organizada, né? Através dos postos de saúde, através desse acolhimento inicial, que é importante para o cidadão. O papel da enfermagem é importante, o papel do técnico de saúde é importante. Muitas vezes, com toda essa pandemia acontecendo, o cidadão quer ir para conversar. Ele quer ir para que o médico possa entender, Senair, a vida dele. As pessoas gostam de escutar, doutor, o senhor está com uma pneumonia. Ah, doutor, me diz como é que fica o pulmão com uma pneumonia. Né? A gente gosta de saber. Quem não gosta? Meu pai gosta, minha mãe gosta, meus familiares gostam. Eu sou médico, eu passo explicando doenças para todos eles. E o paciente também gosta. E muitos de nós, médicos, estamos perdendo essa paciência de ter essa afetividade com o próximo, de trabalhar com alegria, de dizer assim, e aí, como é que vai a tua mãe? Essa entrada dentro da família. Isso aí é genial. Isso aí tu entra num mundo, cara, que faz bem só para quem faz, né? Eu digo porque eu entro nesse mundo, né? Eu tento saber a avó, muitas vezes vem a mãe, a filha e a avó, vem 3 gerações ali para mim atendendo junto, ou com a gestante que vem, entendeu? O pai que está trabalhando, que é caminhoneiro, que não está em casa. Então a gente acaba se envolvendo. E essa é a grandeza maior de ser médico. Então fica a dica aí para os médicos que estão começando, né? Muitas vezes tem paciência, né? E a gente entende. A agenda é lotada, doutor. E a gente entende, é isso aí que eu ia dizer. Eu também, de vez em quando, eu estou na correria e tal, e muito tempo não tenho. Sabe que todos nós somos humanos, né? E nós erramos. Né? E se eu vim aqui dizer que nunca cometi um erro,
eu vou estar mentindo, como todos nós. E o último que eu cometi, tá, foi... tive um problema, não consegui, e eu não consegui passar a visita, né, no paciente que estava lá no hospital, né, que nós tínhamos feito uma cirurgia. Eu fui num dia, no outro dia eu não consegui ir, e no outro dia eu fui lá de manhã, pedi para um colega para passar, mas não é a mesma coisa. Bah, eu fui lá assim, eu já fui lá com um sentimento de culpa, né? Aí tu entrou lá e o paciente disse, me esqueceu, doutor? Então aquilo machuca a gente, né? Então assim, vamos cuidar do nosso paciente, vamos cuidar da nossa comunidade com mais carinho, né? Com mais amor, com mais alegria, tentando entender o contexto que ele vive. E eu sempre digo, né? A base da relação médico-paciente, a base da confiança, é a base da confiança, é a base da esperança de uma melhora. De uma melhora, né? O paciente, ele não tem, nós não temos obrigação de curar, mas nós temos obrigação de aliviar o sofrimento daquele ser humano. Nessa linha de pensamento, como o senhor entende que uma pessoa que precisa de um atendimento psicológico, que o médico não tem mais tempo, porque o médico também é um psicólogo, você está falando que é uma coisa que eu acompanho desde que eu me lembro, que o pai e a mãe às vezes iam consultar e vinham com um monte de história. O médico falou isso, mais isso, mais isso. Porque se sentiu protegidos. O médico é uma proteção que a gente tem, certo? Então o cara precisa de atendimento psicológico porque é uma doença que está vindo cada vez mais a rodo. Esse pessoal que está surgindo agora, a cidade te proporciona, os meios de comunicação te proporcionam cada vez mais a dificuldade para você equacionar seus próprios problemas, entender o que é a vida hoje em sociedade. Tem uma série de questões que eu atribuo ao desenvolvimento, a tudo que chegou agora, e a cabeça das pessoas não estão preparadas para entender tudo isso. Então, o psicólogo tem que fazer esse papel. Tem gente que fica uma vida toda com a bengala chamada psicólogo. E quando uma pessoa é encaminhada e demora 6 meses para ser atendido, o que acontece? E pelo que eu vi, neste caso, não é uma pessoa. É uma criança. É uma criança. E aí muda tudo. Aí muda tudo. Né? A atenção tem que ser diferente. Né? As crianças são a sementinha da nossa sociedade. Então nós temos obrigação. Esse caso é um caso de urgência urgentíssima. Visto que durante a pandemia, né, ninguém fala, mas aumentaram muito os suicídios de crianças e adolescentes. Vejam bem a gravidade do que eu estou falando. Tu já pensou? Eu tive uma paciente, eu tive uma história. Eu passei por uma história pessoal de uma paciente minha que durante a pandemia perdeu uma filha de 16 anos de idade. Olha o absurdo. Olha o absurdo. Por quê? Falta a estrutura, faltou a bengala. Faltou o apoio do Estado, faltou o enxergamento, alguma coisa faltou. Houve um erro aí. Ah, mas não fui eu. Ninguém erra, né? Mas ninguém assume a culpa, é diferente. Ninguém assume a culpa. Ninguém assume a culpa, mas nesse momento alguma coisa aconteceu que nós perdemos a vida dessa criança. Então, uma situação assim tem que entrar como urgência. Eu não sei se há necessidade da contratação de mais psicólogos. Durante a pandemia, isso foi um volume enorme de pacientes que precisam do atendimento, que precisam entender, que precisam se autoconhecer. Nós temos que entender que muitos adolescentes estavam aí na fase de socialização, né, conversando, começando a namorar e tiveram interrompido este ciclo. E isso mexe muito com a cabeça de cada um. E nesse momento essas pessoas precisam ser atendidas, precisam ser consultadas, precisam ser avaliadas e precisam ser medicadas, se assim houver necessidade. Então a gente pede aí para que casos como esse, crianças até 12 anos, por favor, gente, né, deem uma atenção especial, chamem amanhã, não é marcar para a semana que vem. Tem coisas que não tem tempo, né, que a gente tem que fazer o mais rápido possível para não se arrepender depois. No início da pandemia, que eu me socorri do senhor para sair do meu quarto, que queriam me deixar preso num quarto e eu não tinha nada. Então, bom, erro de avaliação. E todo mundo assustado com o início da tal da pandemia, que eu nunca levei muito ao pé da letra. O senhor gravou um vídeo depois, que foi para o mundo, dizendo o que você pensa sobre isso. Aí o que acontece? A partir do que aconteceu comigo, eu comecei a dizer, em toda segunda-feira, não repeti tudo, mas segunda-feira eu tenho um comentário na Rádio Miriam, e eu disse mais do que uma vez que
a gente ficando dentro de casa ia piorar a situação. Que cumprisse os protocolos, até clube de futebol cumpriu o protocolo e continuou treinando, e ninguém morreu. Então, as mortes o senhor está confirmando agora. Quantas pessoas se suicidaram, quantas pessoas tiveram maior problema do que se tivesse. Sai com o protocolo embaixo do braço, cumpre o protocolo e sai. Como eu fiz, graças a Deus não peguei, e saí todos os dias a partir do momento. O senhor me assinou uma autorização, eu fiz o meu diagnóstico e eu não estava infectado e segui minha vida seguindo os protocolos. Então eu quero lhe agradecer publicamente que me salvou dessa, porque senão eu teria ficado 14, aí sim eu ia endoidar. Porque o cara que nasceu nos fundos do agudo, lá no interior da Criúva, ficar preso, é o fim do caminho. Então muito obrigado, doutor, quero agradecer. Por favor, não precisa agradecer, eu fiz só aquilo que a minha consciência e o meu juramento permitiram que eu fizesse. Durante a pandemia, nós vivemos muitos excessos, né? As pessoas acabaram cometendo alguns excessos. E o lockdown foi um deles, né? O fique em casa. Lembram? 15 dias em março. O vírus nem aqui estava, e nós em casa, né? Vazia a cidade. É importante a gente lembrar e reconhecer que houveram os erros, porque as pessoas erram e continuam errando. Isso é o que me deixa preocupado, né? Os erros que podem acontecer para o futuro. Lockdown acho que não, porque a gente não vê a grande mídia mais falar nisso. Tu viu? Ninguém fala. Aumentaram as mortes, eles estão agora com outros assuntos aí polêmicos, eles sempre tentam inventar um tema aí de cortina de fumaça, né? Mas ninguém mais fala em lockdown, porque eles viram. E eu sempre dizia isso. O que acontece? Eu sou de um partido trabalhista, filosofia trabalhista, Senair. Tu conhece bem. Brisolista, né? E quando eu fiz aquele pronunciamento, eu fiz porque eu precisava defender o trabalhador, né? Quando o trabalhador mais precisou, eu, pelo menos, como Partido Trabalhista, estive do lado dele. Porque nós tínhamos um entendimento de que a pandemia era grave, era uma situação que, infelizmente, podia vitimar muitas pessoas, mas num país como o nosso, onde o trabalhador, o cidadão, de trabalhador, quando eu digo empresários, eu digo todos os segmentos, vendem o almoço para comer a janta, nós não podemos tirar este direito de cidadania deles, esta dignidade deles. Isso nós não podíamos tirar. Nós tínhamos, o resto tudo, como tu mesmo falou, usar máscara, usar bota, ficar que nem astronauta, tudo a gente podia conversar e negociar e ver. Agora, fazer com que o trabalhador fosse segregado em trabalho não essencial, trabalho essencial, toda aquela lambança, a lojinha ali não pode abrir e os frigoríficos, né, positivando 40, 50, 100 por dia, tudo aberto, ou seja, eu dizia que era na verdade quem pagava imposto estava trabalhando. As grandes empresas, tudo trabalhando. A lojinha que muitas vezes sonega, né, ou que paga um imposto assim pequenininho, esse é tudo fechado, né? Então era um lockdown relativo, segregacionista, né? Então foram estas questões que eu sempre abordei. Agora, jamais, em nenhum momento eu debochei da pandemia, eu tirei a gravidade que ela tinha, né? O meu pensamento naquele momento era dizer assim, bom, a coisa vai ser preta. Nós podemos deixar ela preta, porque infelizmente, por isso que é a pandemia, né? Pandemia, se não tivesse morte, se não fosse preta, não seria pandemia. Não seria. Nós podemos deixar ela só preta ou nós podemos piorar ela, entendeu? Se nós organizar e começar a mexer nela e começar a fazer com que o cidadão daqui a pouco ficasse sem recursos, ficasse preso, ficasse com problemas psicológicos, ficasse com... ou seja, associar ao problema que já era grande, um problema maior ainda. Então, nesse intuito, assim, que foi a minha fala naquele primeiro momento, né, sempre tentando respeitar o trabalhador, o cidadão, a liberdade que ele tem de ir e vir, né, é importante que a gente fale isso, né, a liberdade para mim, sagrada na democracia, né, e a liberdade não é da esquerda e nem da direita. A liberdade é da democracia. Porque hoje parece que é liberal, é da direita. Não. A esquerda era liberal, porque a direita era a ditadura. A ditadura da direita que nós tínhamos do militar, né, e nós da esquerda eram que buscamos a liberdade. E hoje mudou.
Parece que a esquerda virou conservadora e a direita quer liberal. Houve uma inversão. Houve uma inversão de valores aí que eu não entendi, né? Mas na grande verdade, politicamente, assim... Nós estamos indo para o nosso final do espaço, mas eu antes quero te fazer uma pergunta. Você hoje é uma pessoa conhecidíssima em Farroupilha. Não tem quem não conheça o Dr. Thiago Brunet pelo... está em terceiro mandato? Segundo mandato como vereador. Certo, eu achei que já era o terceiro. Uma pessoa conhecida, tem críticos e tem muito mais admiradores. Qual é o próximo passo na política? Como vereador a gente já te conhece. E aí, qual é o próximo passo? Bom, nós estamos na política há muitos anos. Senair, meu pai sempre gostou de política, de bastidor, sempre me levou junto em reuniões, desde pequeno sempre fui militante. Há conversas familiares aí que quando eu tinha 8, 9 anos eu tinha uma eleição e eu botei um monte de adesivo de um candidato que era contra do meu pai, né? E aí eu cheguei com a minha bicicletinha em casa, assim, cheio, e o pai, tira esses adesivos, e eu chorava e dizia, não, porque eu gostava daquele candidato, né? Então, claro, agora nós nos metendo na política, os familiares começam a contar a história de que a gente sempre teve essa veia e sempre gostou disso. E eu faço com muito entusiasmo, né? Muito entusiasmo, porque eu gosto do que faço e me faz bem, né? E por isso que eu cheguei aqui em Farroupilha, já trabalhava na política em Pelotas, inclusive trabalhei no gabinete com a secretaria Arita Bergman, que hoje é secretária de Estado do Rio Grande do Sul, então já trabalhava lá, eu tenho uma história lá, fizemos um pronto atendimento, trabalhamos fazendo a coordenação regional do SAMU, né? E trabalhei como coordenador em Pelotas da primeira pandemia, olha que legal, primeira pandemia H1N1 em 2009, 2008 ali, eu fui o coordenador em Pelotas, depois pra cá eu fui coordenador da pandemia aqui também em Farroupilha, então eu fui coordenador das duas pandemias que nós vivemos, assim, então isso também nos dá uma credibilidade, né, para falar sobre o assunto. E um know-how, né? também. E um know-how no assunto. O que dá para ser feito junto a ela, já que você conhece bem ela e o senhor... vamos dizer, como vereador de Farroupilha, mesmo que esteja hoje na oposição, mas você não é oposição, você quer o bem de Farroupilha. Sem dúvida. O que pode ser feito para conseguir melhorar um pouco mais essas filas aqui? Porque é a nossa preocupação aqui, isso aqui. Com o mal-estar de algumas pessoas, algumas não, são diversas pessoas. Eu acho que nós precisamos melhorar o fluxo destas pacientes. Como é que nós fizemos isso? Nós temos que categorizar as necessidades de cada paciente, né? Olha, aqui é traumato, aqui é gineco, aqui é cirurgia geral, aqui é vascular, né? São várias as subespecialidades que a gente tem, aqui é otorrino, né? E chamar médicos de cada especialidade lá na secretaria e dizer, ó, vocês estão a fim de fazer aqui, eu tenho uma verba aqui, para fazer 50 cirurgias ginecológicas, topa, doutor Thiago, né? Eu acho que tem que ser assim. Nesse momento, para nós tentar eliminar o problema, vai ter que ser negociado com cada profissional o número de cirurgias que ele pode fazer e estipular um tempo. Olha, eu tenho aqui 3 meses, 4 meses para resolver esse problema. 2 meses. Quem está doente não espera. Não, a doença não espera, exatamente. A doença não espera. Então, doutor, dá para conversar com o secretário? Eu acho que sim. O secretário sempre me recebeu com muita tranquilidade. Eu não quero ser intrometido, mas dá para fazer um bate-papo desse e nós sugerir ao secretário fazer isso e com a sua colaboração a gente procurar equacionar isso. Porque o secretário é um homem... Olha o serviço prestado ao hospital. É um homem muito bom. Sem dúvida. Eu tenho uma boa relação com o senhor Clarimundo, é uma pessoa que com certeza está engajado no processo e para melhorar o processo. Então eu posso aqui me comprometer com a população de Farroupilha a formular um documento, né, mostrando a dificuldade em muitos pacientes de conseguir cirurgias e exames dos mais diversos possíveis e apresentar alguns dados para o secretário e solicitar a ele para que dê agilidade a esses processos. Eu mesmo vou lá, vou conversar, vou dar algumas ideias, sugerir como eu acho e não que o que eu penso, claro. Não o que eu penso seja o ideal, mas a gente pode colaborar e é o mínimo que eu posso fazer pela população e por todo o reconhecimento que vocês estão tendo comigo aí, principalmente a imprensa também, a qual eu já agradeço aqui, toda a equipe da TV Cidade. É um prazer sempre
estar aqui contigo, Senair. Tu é um amigão meu, já me ajudou em várias frentes também. Logo que eu cheguei aqui, eu tive a minha sala lá no Atuale e tive alguns problemas e tu resolveu prontamente ali. Então tu é um cara bem inserido na comunidade. Obrigado por estar sempre próximo da gente. Mas eu quero finalizar com relação à questão do que a gente pensa, né? E claro que a gente que gosta de política, a gente quer praticar, quer participar, quer trabalhar. Nesse momento, eu sou vereador do município, estou muito satisfeito, né, em estar vereador deste município. A cobrança é grande, foi muito grande na pandemia, Sabe que uma das falhas nossas como médico na pandemia foi a informação. Os pacientes entravam muitas vezes no hospital e demorava 2, 3 dias para receber a informação. Isso aí foi muito impactante e eu sofri muito com isso, porque as pessoas me pegavam na frente, né, do hospital, queriam saber a informação, eu tive que voltar. Muitas vezes eu fiz esse papel informativo, que eu entendo que muitas vezes os médicos da UTI não conseguiam porque não tinham tempo. Eles estavam desesperados lá. Houve um momento, né, de pico de pandemia onde até pessoas entubadas no corredor, eu vi isso. Então houve um pequeno caos aqui na saúde, né, em Farroupilha. E isso, sem dúvida nenhuma, já faz parte do passado. Nós temos que olhar para frente agora. E eu quero sim participar cada vez mais da vida política aqui, me empenhar em resolver os problemas de Farroupilha, da saúde de Farroupilha. E para frente a gente tem aí uma expectativa de crescimento, né? Tudo que eu fiz, eu sempre fiz com muito carinho, sempre fiz com muita adoração e com o coração, né? É assim que eu trabalho, é isso que me move. Se não me dá prazer, perde a graça. Então, conto com vocês aí para me ajudar nos próximos, nas próximas situações aí a qual, por acaso, eu venha a angariar na minha vida política. Muito bem. Vamos encerrando o nosso bate-papo. Foi muito bom conversar com o senhor, meu amigo. Eu não gosto de chamar senhor pela nossa amizade. Fica um negócio muito distante. Eu prefiro. Grande Thiago, meu amigo, te admiro muito pela maneira que você enxerga o mundo e as coisas, e acho que podemos contar com você também para melhorar os problemas de cada um dessa cidade. Foi muito bom encontrar vocês novamente e espero encontrá-los outras oportunidades. Um abraço a todos e até a próxima.